Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Meu nome é Marcelo, a minha formação é em psicologia e há cerca de 6 anos, lá na época da pandemia, eu comecei a operar o day trade, mais especificamente no mini índice, por ser um ativo mais barato do que o mini dólar. E aí eu decidi me especializar exatamente no mini índice, tá certo? E no início da minha formação como trader, eu não tive um resultado diferente da maioria das pessoas. E entenda bem, assim como em qualquer área de profissão, em qualquer nicho de mercado, um grande número de pessoas começam, mas poucas pessoas concluem, e dessas pessoas que concluem, menos gente ainda se torna bem-sucedida naquilo que está fazendo. Você pode pensar em relação a isso, a engenharia, a enfermagem, a psicologia, direito e etc. Tá? No mercado financeiro não é diferente também. Então, a diferença que acaba acontecendo para aquelas pessoas que iniciaram lá na época da pandemia, para quem permanece ainda hoje no mercado, foi uma questão de determinação, foi uma questão de aprendizado, foi uma questão de força de vontade de querer aprender. E esse tipo de característica é algo que mantém as pessoas que realmente estão sérias no mercado, continuarem nele, tá certo? Ao longo desses anos todos, eu passei por diferentes tipos de experiência que trouxeram um conhecimento sobre o mercado e sobre mim mesmo que eu nem imaginava. Tem sido assim um processo extremamente enriquecedor. E com esse tempo de atuação, passando por diversas formas de entendimento, por diversos vieses operacionais, acabou que um dia devido a uma frustração muito grande em termos de resultado, eu parei e pensei assim, caramba, deve ter alguma coisa que eu já vi e que passou assim, que pode estar na minha cara, que pode estar na minha frente e eu não estou vendo. Então eu parei, respirei, olhei para o gráfico, olhei para o indicador que eu estava usando na época e sei lá se foi por conta da raiva ou se foi por conta de a subida de um degrau no campo de percepção sobre o mercado financeiro, eu acabei vislumbrando uma possibilidade, testei essa possibilidade e os resultados passaram a ser consistentes. Então, eu passei 6 meses testando e validando essa estratégia operacional que hoje eu chamo de setup trader consistente. E com essa validação nos meus próprios resultados, eu comecei a pensar, poxa, se eu estou conseguindo fazer isso para mim, também vai ser importante que eu consiga ajudar o meu pai, que também opera o mercado financeiro, a fazer uma grande diferença, e pessoas próximas, né? Pessoas que de alguma maneira estão no meu convívio, pessoas que essas pessoas conhecem, né? E acabei ofertando uma primeira turma de mentoria agora no meio do ano, para que essas pessoas operassem apenas o setup trader consistente. E eu fiquei extremamente feliz com o que aconteceu, porque as pessoas que toparam o desafio e conseguiram permanecer apesar de diversas adversidades da vida, seguindo a metodologia do setup trader consistente, saíram de uma trajetória negativa para uma trajetória positiva. Algumas pessoas de uma forma mais discreta, outras pessoas de uma forma mais expressiva, tá? E aí cada um vai conseguir fazer o tamanho do seu resultado de acordo com aquele saldo que tem na corretora. Cada um vai conseguir fazer a sua própria caminhada, a sua experiência e o seu volume de dinheiro de acordo com a sua maturidade emocional, isso é muito importante, tá? E também com o conhecimento que foi passado. Então, devido ao sucesso dessas pessoas, eu me motivei a ampliar ainda mais aí a mentoria do Setup Trader Consistente, que não se limita apenas ao aprendizado operacional, mas também ao desenvolvimento emocional para que você consiga
entrar nas operações de maneira mais consciente, permanecer nelas também e finalizar as operações com uma justificativa, uma resposta. Então, a conciliação entre o emocional e o racional estão muito presentes, muito equilibradas na forma de operar esse setup e faz com que o nível de consistência, quando esse equilíbrio emocional e racional está em dia, aconteça na faixa de 70%. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Esse setup ele tem entradas tão objetivas, tão assertivas, que mesmo quando você faz cerca de 55, 59, 60, 62%, você fica extremamente positivo, é, no setup. Ah, Marcelo, mas esse setup ele garante que eu não vou quebrar a conta ou que eu vou ficar negativo? Nenhum setup pode garantir isso, tá? O que vai garantir isso é o seu desenvolvimento emocional, é o seu estado psicológico, é a redução da sua ansiedade, é a redução do seu medo, é a redução da sua impulsividade, é entender que você não deve querer abraçar o mundo, é comer um grande bolo aos pedaços, entende? Então, o meu setup não é um setup que é o melhor setup do mundo, tá? Mas ele é um setup muito bom. Para mim, pessoalmente, Marcelo é o melhor setup do mundo, claro, né? Por quê? Porque ele está funcionando para mim, tá? Porque ele faz com que eu tenha um nível de assertividade muito bom e que tem garantido resultados positivos. Existe aqui no meu canal uma série de vídeos recentes que demonstram como que esse setup funciona. Mas é claro, para que você consiga ter toda a fundamentação desse setup, você vai precisar aprender, você vai precisar conversar, isso vai precisar fazer parte de você para que você possa conseguir aplicar tudo isso. Então, veja bem, aqui a gente pode ter dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que nunca operou no mercado financeiro, mas está interessada em operar. Essa pessoa, ela corresponde mais ou menos àquilo que na área de recursos humanos, né, gestão de pessoas, nós entendemos que é uma pessoa sem vícios de trabalho, né? Quando uma pessoa já tem alguma experiência com alguma coisa, ela pode se beneficiar dessa experiência para conseguir se adaptar mais rápido a um trabalho, a um emprego e produzir resultados mais rápidos. No entanto, se essa pessoa, por ter experiência, tiver dificuldades de conseguir aceitar novas propostas de trabalho, ao invés de ela conseguir evoluir, adaptar e crescer mais rápido, ela vai criar resistência a essa nova aprendizagem e vai ter mais dificuldades de conseguir aplicar o arroz com feijão que o setup proporciona. E aí os resultados podem se comprometer, porque existe uma estatística dentro desse setup que é favorável ao operador quando essas entradas elas são aplicadas tal como é ensinado. Então, vai depender de cada um em querer abrir mão, pelo menos temporariamente, de todas aquelas outras maneiras com as quais ela vê o mercado para aplicar aquela metodologia que tiver, que está sendo ensinada, entende? E as pessoas que eu tive na minha primeira turma de mentoria, que eram iniciantes do zero e aplicaram, 100% dessas pessoas tiveram resultados, tá? Teve uma outra pessoa que já operava há muito tempo e ele mostrou o relatório de performance dele, e era aquele mar vermelho crescente, né? Ou seja, para você que não está familiarizado com isso, a pessoa que estava ficando progressivamente negativa ao longo dos anos, tá? Então, a gente olhou o relatório de performance de um ano atrás e, assim, a curva de crescimento era impressionante. E com apenas 2, 3 meses abrindo mão daquilo que ele estava fazendo e aplicando apenas o resultado,
o setup que eu ensino, a curva dele mudou radicalmente. E ele teve essa humildade, essa disponibilidade para conseguir fazer isso acontecer, tá? Então, o setup funciona. Ah, Marcelo, você pode estar contando isso, mas eu não tenho prova. Entre em contato comigo, que eu te passo o telefone de todas essas pessoas que eu mentorei. E você pergunta para elas. É lógico que aqui eu sou suspeito para falar, tá? Mas veja bem, a minha vida está seguindo, está tocando, independente de qualquer pessoa, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é para te falar que se você fizer o que eu estou fazendo, que os meus alunos estão fazendo, você também vai ter os mesmos resultados que eles tiveram, desde que as coisas funcionem de acordo com os fundamentos do próprio setup. Pessoas experientes que já vêm com o vício de outra forma de enxergar o mercado, de outro viés de trabalho, e não suspendem por um tempo aquilo que eles estão fazendo, eles tentam mesclar aquilo que eles sabem com o, a metodologia operacional que eu ensino. E aí você acaba com o setup e o resultado não vai aparecer, certo? Então, é importante que se você tiver interesse em realmente fazer gráficos de performance que funcionam como aquela escadinha crescente para que você possa alcançar os seus objetivos, é uma condição, entendeu? Em que você suspenda por um tempo aquilo que você vem fazendo e que coloque em prática aquilo que é ensinado. O fato de você já estar há algum tempo no mercado pode ser uma vantagem para que você consiga realizar aquilo que você deseja. Agora, se você não fizer aquilo que eu estou ensinando, aí eu não posso falar no que você vai conseguir ter o resultado, porque as interferências no operacional, que é simples, retiram dele a objetividade pela qual ele foi construído, tá? Marcelo, qual é a base da sua operação? É uma releitura do IFR, tá? A gente vê aí em diversos traders utilizando o IFR com duas linhas médias, né? De alta e baixa do preço. Aliás, alta e baixa do preço, né? Que é o 30 e o 70. E depois de um dia de muita frustração no mercado financeiro, eu comecei a olhar para o IFR e não para o gráfico. Eu falei assim, tem alguma coisa nesse indicador que está acontecendo e que eu não estou enxergando. E aí eu parei e comecei a estudar o indicador, só que com outro olhar, modificando as possibilidades de entrada na operação, vendo aonde que os picos de topos e fundos aconteciam, aonde era a média. E com isso eu fui percebendo que existem regiões fundamentais, regiões estratégicas aonde o preço tende a ter uma repetição, um padrão de comportamento. Comecei a perceber que certos desenhos de evolução do preço dentro do IFR são muito comuns de acontecer. Muitas vezes, enquanto eu era iniciante, eu ficava na dúvida, né, em saber quando o preço estava fazendo um respiro e quando era um pullback de verdade. E aí eu consegui perceber que o IFR ele traz essa informação. Então eu comecei a resolver diversos problemas que ao longo de anos eu não tinha conseguido resolver. E isso trouxe para mim um nível de consistência muito bom, tá? O setup hoje, ele, em média, falando de teoria, ele entrega cerca de 75 a 80% de assertividade. Na prática, eu, Marcelo, estou fazendo entre 62 e 70% de assertividade todos os meses, tá? E para fazer esse setup acontecer, para poder testá-lo, para poder validá-lo, eu poderia fazer isso de algumas formas. E eu acabei encontrando uma plataforma chamada Trade Arena. A Trade Arena é uma plataforma que trabalha com um simulador remunerado de baixo custo.
Então, a partir de R$ 25, você pode operar de 10 a 100 mini contratos de índice. E muita gente utiliza a plataforma da Trade Arena como uma plataforma para gerar renda extra, tá? E não há nada de errado nisso. No entanto, eu entendo que as pessoas não devem ser traders de uma plataforma de simulador remunerado. Por quê? Ao você operar com 20, 30, 40, 50, 100 contratos de mini índice, muito bem, você pode ter um desempenho financeiro rápido e maravilhoso para você e gerar uma renda dentro da Trade Arena sem o menor problema. No entanto, não é essa a realidade financeira da maioria das pessoas para atuar na conta real. Não é a disponibilidade real financeira das pessoas para ter um bom pacote de uma mesa proprietária. Então, eu opero o setup com uma mão muito pequenininha, porque ela é coerente com o nível de renda que eu disponibilizo colocar em risco no mercado financeiro. Agora, cada um de vocês que está ouvindo vai ter uma condição financeira diferente, um nível de experiência e de maturidade emocional para operar o mercado financeiro que são diferentes. E aí você vai poder adaptar a sua alavancagem em relação a essa realidade que você se encontra. Mas para isso você precisa passar por um processo de aprendizagem. Você precisa absorver a fundamentação teórica, você precisa compreender o porquê que você vai entrar, onde você vai entrar, por que que você vai colocar o seu stop aonde você vai colocar e por que que você vai colocar o seu alvo aonde você vai colocar. O porquê que você vai precisar utilizar três alvos. Tudo isso tem uma fundamentação que faz com que o setup seja extremamente eficiente. A gente pode dizer que esse é um setup que ele é um setup de scalp, certo? Portanto, a alavancagem ela precisa acontecer para que você possa se satisfazer com a questão financeira. Por ser scalp, o número de operações é maior do que o número de operações de tendência, mas os resultados financeiros, no final das contas, acabam se equilibrando a depender da mão que você faz se você é um operador de tendência. É claro que uma operação de 800, 1.000, 1.500 pontos vão ser muito mais rentáveis do que uma operação de 200 pontos, tá? É óbvio, mas depende da alavancagem que você utiliza. E tanto nas operações de scalp quanto nas operações de tendência, o risco existe da mesma forma. Então, existem diversas estratégias e maneiras de você conseguir se proteger contra esse risco, e quando o mercado vai contra você, o número de acertos é tão maior do que o número de erros que você consegue recuperar aquele prejuízo com muita tranquilidade, sem ter um agravamento do seu estado psicológico, do seu estado emocional. Porque você sabe, vai entender o porquê que as entradas são assertivas, tá? Então, vale super a pena você aprender, principalmente se você já testou de tudo no mercado, já tem alguma experiência, já tem um nível de conhecimento técnico, mas que infelizmente não está se traduzindo em resultados financeiros reais para você. E se você é iniciante, que bom. Por quê? Porque você já vai começar com um setup que vai te trazer exatamente isso. Marcelo, é o setup que faz a mágica acontecer? Não, não é. É o trader. Aí muita gente, e olha que eu sou psicólogo, tá? Coloca a questão do sucesso financeiro em cima do estado emocional, em cima do estado psicológico. E sendo psicólogo, eu entendo e dou razão a essa argumentação, mas em parte, porque muita gente transfere para um campo abstrato, né, a justificativa do fracasso. E não é bem assim.
Veja bem, quando alguma coisa que você vivencia não é compreensível a você por falta de conhecimento, você pode falar que a justificativa disso está na vontade de Deus. Entende? Fica fácil jogar para um lugar onde não se pode comprovar nada. Entende? Então, existe sim falta de conhecimento. Existe uma releitura do IFR. E essa releitura do IFR, associada com algumas médias móveis e uma regra de coloração que ajuda você a tomar decisões, esse combo faz com que todo esse setup tenha os resultados que eles têm aí para vocês, tá bom? Bom, a mentoria, ela não é apenas do setup, porque eu entendo que essa parte psicológica, a impulsividade, a raiva, a ansiedade, o medo, sim, eles vão se fazer presentes, tá? Mas como eu falei, em uma plataforma de baixo custo, onde não vai comprometer o seu estado emocional, não vai comprometer o seu estado psicológico, não vai comprometer a sua saúde financeira por ser uma plataforma de baixo custo, vai ser o ambiente ideal para você aplicar, para você sair da teoria e ir para a prática e conseguir construir um volume financeiro suficiente para você dar um segundo passo, que é ir para uma mesa proprietária. E comprovando isso em mesa proprietária, você construir outro volume financeiro para que você possa ir para sua conta real depois de muita prática, depois de muito treino. E aí você entra já no mercado da conta, em conta real muito mais tranquilo, né? E muito mais bem estruturado, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto operacionalmente. Então, os meus mentorados, eles, além de ter todo o conhecimento e participar comigo de salas ao vivo, operarem comigo em salas ao vivo, também recebem o suporte terapêutico, um suporte psicológico. Porque sim, existem é, crenças, né? Existem traumatizações emocionais que se relacionam com o dinheiro. E muitas vezes essas traumatizações emocionais são métodos, né? Vamos dizer assim, para que o seu inconsciente possa proteger de você, proteger você de revivenciar alguma dor. De certa forma, ele tenta te impedir de prosperar por conta de experiências e de crenças que você acabou desenvolvendo ao longo da sua vida em relação a dinheiro. Então, essa parte psicológica ela é fundamental para quebrar, para conseguir destravar tudo isso e você conseguir alcançar os seus resultados de forma associada com uma prática operacional que é estatisticamente comprovada. Além disso, eu tenho treinamentos específicos que vão ser ministrados de tempos em tempos por conta daquilo que eu estiver observando, das facilidades e das dificuldades em colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. É uma lapidação, é um incentivo, é um estímulo para que isso aconteça. E aí esse treinamento à parte, ele é feito através de algumas metodologias em replay e depois aplicadas nessa mesma plataforma de baixo custo para que você consiga entender e colocar em prática aquilo que você vai fazer, tá? Ah, além disso, eu tenho um relatório de performance de cada aluno, onde nós estudamos juntos todas as entradas que foram feitas. O próprio aluno vai compreender aonde ele acertou, aonde ele errou, por quê, e aí a gente vai fazer um treinamento individual para que essa pessoa consiga resolver esse problema.
Então, é uma questão de lapidação, tá certo? Ô, Marcelo, falando assim, parece que você acerta tudo. Não, eu também erro e eu também me estudo, né? Eu também erro quando eu estou operando junto com os traders, né? Que são os meus alunos. Eu saí da fase de me autocriticar, de me autoexigir perfeição, né? Muito mais hoje eu olhar para uma operação e naquela fração de segundo saber que é o momento certo de entrar, mas agora com base que antes eu não tinha, antes era apenas uma intuição, e aí eu tenho um nível de assertividade muito mais favorável para o sucesso da operação, tá? Então, essa primeira turma, a primeira não, essa segunda turma de mentoria, ela vai se iniciar no dia 1º de setembro. E a pré-inscrição para que você faça parte dessa segunda turma tem uma informação aqui na descrição do vídeo. É importante que você acesse essa informação, a descrição do vídeo, e veja quais informações são essas aqui, para que você possa fazer parte dessa equipe. Seria muito simples, muito fácil eu chegar e abrir isso para todo mundo, né? Para qualquer pessoa. Mas a questão é que, às vezes, algumas pessoas querem fazer a mentoria, mas de verdade, elas não têm condições de poder fazer a mentoria. Eu não estou falando de condição financeira. Por exemplo, uma pessoa que me procurou, que trabalha em horário comercial, né, em uma instituição financeira, tá, reconhecidíssima aqui, no Brasil inteiro, querendo operar o meu operacional. E eu recomendei para ele que ele não fizesse essa mentoria, porque essa mentoria vai exigir de você um nível de atenção que não dá para você conciliar com outra atividade. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, se você quer operar no seu trabalho, né, a menos que você tenha muita segurança que você pode fazer isso no seu trabalho, a menos que você tenha muita liberdade para que você possa fazer isso, tudo bem. Mas, em via de regra, eu não recomendo. Tem pessoas que falam assim, poxa, mas então eu vou operar pelo celular. Eu também não recomendo. Então, se esse for o seu caso, eu não posso é, pedir para você se comprometer comigo. Não tem como, infelizmente. Ah, Marcelo, mas não tem uma automação? Existe. Mas só quem está fazendo essa automação acontecer sou eu. Por quê? Porque eu acredito que a automação ela exige um tempo de validação muito maior. E por enquanto, né, a automação que eu tenho versus as minhas operações manuais, eu estou ganhando da minha automação. Entende? Então, se um dia acontecer, né, da automação ter um nível de assertividade maior do que eu tenho manualmente, aí tudo bem, eu posso liberar isso para vocês, mas por enquanto, de forma alguma, tá? Então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de estabelecer um horário, né? Preferencialmente na parte da manhã, onde o mercado tem uma volatilidade maior do que no período da tarde, tá? O que sim aumenta o risco, né? Uma volatilidade muito intensa. Mas geralmente a gente opera das 9 até as 11, 11h30 da manhã. E é bem certo que esse mês de julho, por exemplo, ele trouxe oportunidades até melhores no período da tarde do que no período da manhã, porque a manhã foi muito, mas muito volátil mesmo. A busca de liquidez foi uma coisa insana nas partes da manhã. Então, você tem que ter uma familiaridade maior com o setup para conseguir garantir quando que você vai colocar o seu stop no break-even, quando que você vai ter que zerar a operação, quando que você vai poder esticar um alvo. Então, tudo isso é extremamente importante. E à tarde, exatamente porque a volatilidade foi menos oscilante,
e ela teve momentos de maior amplitude, foram operações melhores, né, mais rentáveis no período da tarde, muitas vezes do que no período da manhã, tá bom? Então a gente vai ter que olhar para tudo isso, se adaptar a tudo isso, ver como que as coisas aí na geopolítica, e com as guerras, né, vão acontecendo, as questões internas do nosso país, vão acontecendo, e como que tudo isso vai influenciando o nosso mercado e como que a gente vai adaptando tudo isso, tá? Então não é simplesmente um curso que você vai comprar e você vai buscar operar sozinho. Ele é um curso onde você vai aprender os conceitos básicos, sim, com aulas gravadas, o curso continua sendo alimentado. Isso acredito que não vai, parar, mas são 23 aulas básicas, tá, para quem está começando do zero, e cerca de 6 aulas, para quem não está começando do zero, né, para que você aprenda aí o operacional, mas operar junto comigo, tirar as dúvidas junto comigo ao vivo, tá? Não tem esse negócio de que, depois eu só vou mostrar o replay para você, tá? Aqui no meu canal tem alguns treinos que eu faço, que aí não tem jeito, são feitos no final de semana, né? É o treinamento de entrada em operação, que é fundamental, sim, né? Ele te ajuda a identificar padrões de forma mais rápida quando o mercado ao vivo estiver acontecendo. Então, existem alguns canais, alguns vídeos com replay aí, mas a maior parte dos vídeos que você vai ver são de operações ao vivo, tá? E você vai estar junto comigo. Nós vamos operar junto. Marcelo, isso vai funcionar mais ou menos como uma sala de call? Não, mas a gente vai discutir juntos o porquê que entra em um lugar, o porquê que não entra, tá? E às vezes é muito mais importante você saber o porquê não entrar do que saber o porquê, do porquê não entrar numa operação. É claro que também é importante saber o porquê que você vai entrar, né? Mas saber o porquê você não deve entrar é muito mais importante do que saber quando você vai entrar, tá bom? Isso vai poder te livrar de muitos perigos. Isso pode fazer com que você perca algumas operações, deixe de ganhar dinheiro em algumas operações? Sim, pode também, tá? Mas a postura, ela é uma postura mais defensiva do que uma postura de atacante, tá bom? E essa mentoria, ela é uma mentoria que, entre o teu processo de aprendizagem, a o processo de treinamento, a sua prática de forma mais independente, na minha expectativa, tá? Ela dura de 3 a 6 meses, a depender do quão experiente, do quão maduro, você está com o mercado financeiro e com o seu aspecto psicológico. E depois daí, você pode seguir, junto comigo, se assim for uma vontade sua, ou você já vai estar, sem sombra de dúvidas, preparado para caminhar com as suas próprias pernas. E esse é que é o meu objetivo, é que você consiga, sair muito consciente desse processo de desenvolvimento, de formação como trader e como pessoa, para que você possa andar com as suas próprias pernas, tá? É um processo que vai girar em termos de uma assinatura mensal, porque pode ser que você não goste, pode ser que você não se adapte, e você não precisa ficar refém de um pagamento feito, tá? Se você gostar, muito bem, permanece. Se você acha que já pode andar sozinho com suas próprias pernas, muito bem, você não precisa renovar. Se você quiser permanecer por mais tempo, você vai poder ficar aí o quanto tempo você achar necessário, ou até que eu te empurre para fora da mentoria e fale assim, cara, você está pronto, vai, que você já chegou nesse momento e você vai ter que enfrentar. Claro que isso não impede que a pessoa retorne, né? Mas é assim que a vida funciona, não é isso? Em alguns momentos a vida empurra a gente e às vezes sem a gente querer ir, mas a gente tem que ir, né? É rock and roll, as pedras têm que rolar, a gente tem que, encarar os desafios. Bom, gente, é isso.
Se você tiver interesse em fazer parte dessa segunda turma, as portas aí estão abertas. Você vai acessar aqui a descrição do vídeo, você vai entrar em contato comigo, a gente vai bater um papo sem compromisso algum, você vai tirar algumas dúvidas e eu vou te mostrar quais são os termos, tá, que eu quero encontrar em você para que você venha fazer parte aí da equipe de mentorados, tá? É, Você, nessa conversa comigo, também vai ver se o seu santo bateu com o meu, entendeu? De repente você não gostou de mim, cara. De repente você não sentiu firmeza no que eu estou falando, enfim. E aí você também vai, é uma troca, né? A gente, quando decide fazer a contratação, é um contrato, né? As duas pessoas estão de acordo, né? E se submetem a essa troca, aos termos dessa troca. E aí fica aí o convite para vocês aí para a gente poder finalizar esse ano de 2025 e começar o ano de 2026 muito melhor do que você pode ter chegado até aqui, tá bom? Bom, acho que o vídeo já ficou bastante longo, o recado tá dado. É, Se você sentiu que o teu coração aí está chamando você para fazer parte do meu convívio, de aprender o setup do trader consistente, voltando a lembrar, existem vídeos aí no canal para você poder dar uma olhada. Lá no meu perfil do Instagram, @Marcelo com dois L's psicólogo, você vai lá nos destaques das operações do mini índice, você vai ver uma enxurrada eh, de filmagens que eu fiz ali, é, stories e coisas assim, mostrando aí resultados. Então, dá uma olhada lá, tá? Para que você possa tomar essa decisão aí de se você vai querer dar um segundo passo a partir desse vídeo que você está assistindo agora. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Tudo de melhor para você, independente de vir fazer a mentoria ou não, tá? Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Se você tem interesse no setup, na mentoria, seja muito bem-vindo, né? Se você tem interesse em desenvolvimento através da psicoterapia aplicada ao trader, independente da monitoria, da mentoria, entre em contato comigo também, que a gente pode conversar e bater um papo e tudo isso contribuir para o seu desenvolvimento, para você conseguir alcançar aí o estilo de vida, o nível de renda que você tanto deseja e merece ter, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, escreve um comentário aí e a gente se fala. Tchau, tchau.